Fala torcedor alvinegro, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? No vídeo de hoje iremos analisar jogador por jogador, posição por posição, na vitória de ontem do Ceará por 2-1 em cima do CRB pela Copa do Nordeste 2020. Vale ressaltar que o Ceará está classificado para as quartas de finais, vai enfrentar o Vitória nesse sábado, próximo sábado. Então assim, a gente vai falar um pouco sobre posição por posição, do jogador por jogador no jogo de ontem. Então assim, a gente vai falar um pouco sobre os jogadores, posição por posição, na vitória de ontem em cima do CRB. Vamos falar primeiramente do Fernando Praz. Assim, o Fernando Praz não comprometeu tanto, o jogo em si ele não comprometeu tanto, né? Ele fez até algumas defesas ali e acolá. Muita gente pode até falar, mas ele falhou ali no gol do CRB, ele que falhou, ele que errou. Certo, né? Isso também pode ser um argumento favorável, sendo que a zaga em si que errou. Não foi só o Fernando Praz, foi a zaga em si. E também vamos pegar o embalo de falar do Samuel Xavier, Thiago Pagnussá, Luiz Otávio e do Bruno Pacheco. Ali no gol foi falha de comunicação de todo mundo, não foi só de um ou de outro. Foi falha de comunicação de todo mundo. O Samuel Xavier jogou como esperado, jogou bem, fazendo marcação, né? Marcando alguns momentos da partida, ele marcou e tal. Levou um cartão amarelo por uma falta que ele fez. Ele pegou algumas vezes, mas assim, no modo geral ele jogou nível Samuel Xavier. Luiz Otávio também jogou nível Luiz Otávio ali na marcação, ajudando na marcação, não comprometendo tanto a zaga do Ceará. Já o Pagnussá, assim, ele jogou na média dele também, mas um pouquinho abaixo. Na minha opinião, ele jogou um pouquinho abaixo do que esperado, não muito. Vamos supor que a média dele seja 7. Ele jogou 6, 6,5. Não foi a média mesmo dele, que foi 7, mas jogou um pouquinho abaixo. Poderia render um pouco mais? Poderia, mas não comprometeu, não ajudou muito, como esperado. Assim, ele poderia corresponder, mas também não comprometeu, não errou muito, podemos dizer assim. Já o Bruno Pacheco, ele jogou, acredito eu, que foi uma das melhores jogos dele que ele teve no Ceará. Por quê? Porque ele jogou tanto ofensivamente como defensivamente. Ele ajudou o Ceará tanto para fazer jogada como também para marcar. Na partida de ontem contra o CRB, a zaga ali do Ceará jogou boa, até que boa, legal, e só no final do jogo que levou aquele gol, né? O único gol que sofremos, que foi um erro de comunicação entre a zaga, né? Faltou um erro de comunicação que resultou no gol. Mas tirando isso, como o gol foi no apagar das luzes, não afetou tanto o fluxograma do jogo, mas tem que prestar atenção nisso, de comunicação. Agora vamos pro meio do campo. Ali vamos começar pelo Charles. O Charles jogou bem na média dele, eu até posso considerar um pouco melhor também na média dele. O porém tá no Ricardinho. O Ricardinho, eu acredito que tá mais pro banco, assim, ele pode vir a ter um banco de reserva em alguns jogos. Eu colocaria o Martin. O Martin eu colocaria, né? Daria essa chance para ele, mas assim, pra mim, o Ricardinho não jogou essas coisas todas, não. Não jogou uma das melhores partidas dele. Por mim, Ricardinho seria banco na próxima partida contra o Vitória. Testaria o Martin, né, ao lado do Charles. Porque o Charles, ele jogou bem, jogou na média dele, jogou bem, ajudou que só. Então, na próxima partida, eu colocaria Martin e Charles ali na dupla de volantes. Fernando Sobral, indo pro Fernando Sobral, ele jogou bem. No lance do segundo pênalti do Ceará, o primeiro gol, que resultou o primeiro gol do Ceará, ele jogou bem. Fernando Sobral, ele que armou toda a jogada, ele correu ali pela direita, cruzou e resultou no pênalti do Ceará, o segundo pênalti do Ceará, o primeiro gol. Mas no modo geral, o Fernando Sobral, ele ajudou, né? Ele ajudou muito o time do Ceará. Foi ontem, ele jogou bem, né? O Fernando Sobral jogou bem. Já o Vinícius, né? Ele jogou bem também, ele jogou muito bem. Vale ressaltar que todos os jogadores podem ter errado em um momento ali, um momento acolá e tal, mas assim, no modo geral que eu tô dizendo, ontem o Vinícius jogou bem, o Vina, né, mesmo marcando gol e tal. Vale ressaltar que o Ricardinho, eu não disse, mas o Ricardinho, eu vou considerar ele banco por questão de também que errou pênalti, né? Ele vem errando pênaltis às vezes. Então, assim, ele não vem como esperado, né? Então, assim, o Ricardinho pra mim, por isso que eu coloquei o Ricardinho como banco. Mas voltando pro Vina, né? Ele marcou pênalti ali. O Vina jogou bem na partida de ontem contra o CRB. Um ponto positivo pra ele também. O Rick, mesmo o Rick jogando bem, o Rick ele precisa melhorar um pouco ainda, porque
porque teve alguns momentos que, pô, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro, né, que poderia ter resultado uma coisa melhor pra ele. No modo geral, ele jogou até que legal, bem, sendo que como ele é novo, ele não tem aquela experiência que outros jogadores têm. Então assim, ele tem que aprender ainda, puxão de orelha de alguns jogadores. Eu daria esse puxão de orelha nele, alguns aspectos, né, e ó, faz aquilo, faz isso, tá errando nisso. Então assim, o Rick tende a melhorar. A mesma coisa pro Kleber. O Kleber também jogou bem, marcando, né, beleza, teve alguns momentos que ele ficou sumido. O Rick e o Kleber ficaram sumidos, os dois querendo ajudar, os dois querendo participar da partida, os dois querendo marcar, né, ajudando da marcação, principalmente o Kleber querendo mostrar serviço. É um voto de confiança que podemos colocar no Kleber e no Rick também, porque desde o clássico Rei que ele vem jogando bem, ontem ele jogou bem. Então assim, é uma chance que a gente tem que dar pro Rick e pro Kleber também. Bom, vamos falar agora sobre o Léo Chu e o Bergson, que jogaram também. O Bergson, aliás, fez o gol ontem, né, o segundo gol do Ceará. O Léo Chu, ele ficou um pouco sumido do jogo, ele não fez participações muito importantes. Na partida de ontem, contra o CRB, ele ficou sumido, ficou a desejar ontem na partida. Beleza, é um dos primeiros jogos dele, assim, pode ter a pressão e tal, mas tende a melhorar. Tem que melhorar em alguns aspectos. Beleza, poderia dar um voto de confiança no segundo tempo. Por segundo tempo, eu poderia dar esse voto de confiança. O Léo Chu, essa é a minha opinião sobre ele. E sobre o Bergson, a gente conhece o Bergson, né? Não é de hoje, não é de ontem, né? Semana passada que a gente conhece o Bergson. Beleza, fez gol, show. E dá parabéns pra ele. Trabalhar pra fazer mais e mais gols, pra ajudar o Ceará. A gente conhece o Bergson do jeito que ele é. Então, parabenizar pelo gol de ontem, pela vitória do clube. Continuar trabalhando ele, porque todo mundo conhece o jeito que o Bergson é. Já o Lima, sinceramente, eu não vi o Lima jogando bem o jogo. Tava sumido, ele poderia ter feito algum lance ali, algum lance acolá. Sim, o jogo em si, pô, o Lima, aquele contra o Barbalho que fez gol, que fez assistência e tal. Sim, ontem eu não vi muito o Lima em campo, não sei vocês, mas eu vi ele um pouco sumido, então eu não tenho muito o que falar dele. Poderia aparecer mais? Poderia. Ficou sumiço boa parte do tempo que ele ficou jogando. Tem que aparecer mais. O pessoal tava dizendo, pô, ele jogou bem como meia, mas assim, tem que dar uma chance, tem que ter calma, aprimorar em alguns aspectos ele e melhorar muito. E por último, teve o Martin, a entrada do Martin e a entrada do Eduardo. É assim, como tava no final do jogo, eles mal jogaram, mal entraram na partida, no contexto da partida, jogaram para ter os 11 em campo, né? A gente não teve muito o que falar, tanto do Martin quanto do Eduardo, né? Vale ressaltar isso, que jogaram para substituição. Talvez estivesse cansado ali, por isso que o Guto Ferreira fez a substituição, mas assim, eles não entraram muito na partida. Acho que a mesma coisa que o Lima, por mais que tenha sido um bom ali no meio, mas pô, dá mais tempo para quem vai entrar no segundo tempo, né, pra galera entrar, pra galera entrosar com aquele time que tá jogando e tal. Martin, pra mim, Lima e Eduardo não tiveram tempo suficiente pra aparecer no jogo, pra chegar e fazer o seu trabalho, fazer o seu melhor. Tiveram pouco tempo e por isso que pra mim não apareceram tanto. Não sei para vocês, deixa aqui seu comentário, o que você achou sobre essa análise do jogo de ontem entre Ceará 2 CRB 1. Deixe o seu joinha se você não deixou ainda, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe o vídeo.